chegar, pastor. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, sabemos, meu Deus, Tu estás aqui conosco nessa noite. Tu sempre vais estar aqui nesse lugar. Porque nos rendemos a Ti, meu Deus. Confiamos em Ti. Peço, Deus, tudo faz pelo Teu Espírito. Mas essa noite, meu Deus, faz, meu Deus, na vida do pastor Cristo, Senhor. O que tens de fazer essa noite para nós? A Tua palavra. Que ela venha nos confrontar, que ela venha nos ensinar, quebrantar nosso coração, Pai. Que é a Tua palavra que nos edifique. Por isso, usa ele, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor e por isso nós estamos alegres, né? Amém. Acabamos de chegar em Manaus, saímos de lá às 2h45 da madrugada para chegar agora há pouco. Saímos às 11h30 do apartamento, né? Às 11h30 da noite do dia anterior, né? E chegamos agora, a minha voz está querendo subir, não sei se vocês perceberam, na hora do louvor que minha voz está querendo sumir, mas está dando para ouvir ainda, não perdi ela, e não vou perder em nome de Jesus, nada que uma noite de descanso não resolva, né? Dormir em avião é a mesma coisa que dormir na nossa cama, né? Principalmente se a esposa está do lado, né, mãe? A Bíblia diz que é melhor ser dois, né? Que aí um esquenta o outro, né? Quem está sozinho passa frio no inverno, né? Até um edredom bom também resolve, né? Fica tranquilo, então. Amém, amados? Foi um tempo tremendo que Deus operou lá. Com certeza, minha mãe vai estar falando sobre isso, né? Ela anotou tudo. E Deus ministrou muito forte ao nosso coração lá naquele tempo. E a gente voltou de lá carregado de semente, né? Carregado de semente. Agora, a semente que Deus me deu para repartir hoje à noite não necessariamente é alguma que eu ouvi lá, né? É uma direção específica de Deus para vocês e para essa noite, né? Claro que quem governa o Espírito Santo, quando eu estiver abrindo a boca para falar, pode ser que ele vai me usar para falar alguma coisa que aconteceu lá em Manaus. Eu não sei, porque é Ele que conduz, amém? Mas abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Quando você vai procurando, eu vou tomar uma aguinha aqui, a pastora Alice trouxe para mim aqui, a aguinha tamanho GG. Quem achou, diga. Quem achou o Evangelho de João, capítulo 10? Diga amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. E quem não tem Bíblia, acompanha no telão. Acho que ela vai colocar no telão. O versículo 1. A gente vai ler. Jesus, o bom pastor. Então vamos lá, então. Essas palavras que eu vou ler são do próprio Jesus, amém? Para quem não sabe, né? Estou vendo que tem alguns visitantes aqui, algumas pessoas que eu ainda não conheço. A irmã ali eu não me lembro, não conheço bem. A senhora também não conhecia. Essa jovem também não conhecia. Então, tem uma moça lá atrás também que eu não conhecia. Eu sou o pastor Christian, né? Eu sou o filho mais velho dos pastores Dalci e pastora Mena. Mas eu não conhecia todo mundo não, né? Amém? E a gente tem ajudado aqui, né, o ministério, tem colaborado com os dons e talentos que Deus nos deu. E fazem menos de um mês nós encerramos 129 aulas da Escola de Líderes. Todas elas foram gravadas e estão no meu canal do YouTube, né? Então agora você pode fazer a Escola de Líderes na sua casa, se você tiver preguiça de vir na aula para aprender com o professor.
Tá todas as aulas gravadas e gratuito, né? Porque talvez alguém não saiba que hoje em dia tem gente cobrando para ensinar a palavra de Deus, né? Mas enquanto eu estiver vivo, né, ao menos que me matem, eu jamais vou cobrar para ensinar aquilo que a gente recebeu de graça, né? A palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dás, né? Infelizmente tem gente que cobra porque tem gente que tem coragem de pagar. Eu não sei quem que é mais corrupto, se é aquele que cobra ou se é aquele que paga, né? Quando a palavra de Deus é clara, né? Vós todos que tendes sede, vinde às águas, vinde, comprai e bebei, sem dinheiro e sem preço, né? E lá em Apocalipse, capítulo de número 22, o último capítulo da Bíblia, no versículo 16 e 17 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. De graça. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém? Se um dia você entrar numa igreja que cobra para ouvir a palavra, você vai lembrar do que eu ensinei aqui nessa noite. Amém? Não estou falando de eventos, né, irmãos? A gente acabou de participar de um congresso que a gente tinha que pagar uma inscrição. Por quê? Porque esses eventos têm gastos, têm despesa, investido, né? Investido valores altíssimos. Nós participamos de uma festa do Fruto Fiel na arena, no campo de futebol de Manaus, e ali eu não sei quantos mil reais deve ter sido investido só no equipamento de som. Você colocar o equipamento de som para poder fazer um evento num campo de futebol é muito som, e isso tem custo, né? E alguém tem que pagar por isso, claro. Então não é disso que eu estou falando, né? Quando você vai fazer um congresso, um evento, dependendo do porte do evento, tem despesa. Você convida pregadores de outro país, ou até mesmo do mesmo país, ministério de louvor, vai ter que pagar avião para essas pessoas, vai ter que pagar alimentação, hospedagem. Ninguém sai de um estado para o outro, de um país para o outro, né? Assim, então tem despesas, né? O Ministério Internacional da Restauração, onde a gente participou do evento, lá é enorme, tem sistema de ar-condicionado, tudo aquilo ali para manter só aberto aquela estrutura ali, eu não sei se é 7 ou 8 mil reais por dia. É um valor altíssimo, assim. A gente aqui não tem nem noção que a gente vive outra realidade, mas tem um custo. Então, eventos assim, não é errado cobrar para se manter toda a estrutura, até para poder organizar. Agora, cara, ninguém é obrigado a ir no evento como esse, vai quem pode, né? Agora, culto, programação religiosa, né? Ontem aqui o pastor Cristo, que nem famoso é, pregando, você pagar para ouvir é ruim. Amém? Vamos lá, vamos ler então o Evangelho de João capítulo 10. Estou quase fugindo da pregação já, e meu tempo já está acabando. Não está acabando não, tem um tempinho ainda. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Amém. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: neste cenário, é bem bonito agora, neste cenário, quem você é? Você é um pastor? Você é um ladrão? Você é um mercenário? Ou você é uma ovelha? Hã? E aí? Fala aí, crente. Quem você é? Ovelha? Mas tem pastor aqui também, não tem? Tem pastor aqui também, tem pastora aqui também. Tem ou não tem? Será que tem ladrão aqui? Pelo amor de Deus, acho que não, né? Tomara que não, né? E será que tem algum mercenário aqui? Essa noite você vai saber. Amados, essa passagem que eu acabei de ler é uma passagem muito conhecida, né? Aqueles que já estão trilhando o caminho de Jesus há muito tempo, ou há mais tempo, ou há um bom tempo, sabem da parábola do bom pastor, né? E que foi narrada, descrita pelo próprio Jesus. E Jesus, nessa parábola, ele mesmo afirma ser ele o bom pastor. O verdadeiro pastor, o bom pastor, o sumo sacerdote, o sumo pastor, só tem um. O nome dele é? O nome dele é? Jesus. Jesus é o bom pastor. Ele é o verdadeiro pastor, né? O único que deu, nem vai dar, ele já deu a sua vida pelas ovelhas. Por isso que ninguém pode usurpar, tomar esse lugar que pertence somente a ele. Nessa passagem, Jesus Cristo ele declara com todas as letras que ele é o bom pastor. E ele fala que o bom pastor é aquele que entra pela porta. Por que o bom pastor entra pela porta? Porque ele não é ladrão. Quem entra pela janela, quem arromba a porta, quem quebra vidro, né? Já entrou ladrão na minha casa. Já roubaram uma vez uma bicicleta minha. E eu peguei o ladrão no flagrante, né? Quebrou o vidro da cozinha da minha casa. Eu morava numa peça onde tinha um quarto, uma cozinha e um banheiro, quando eu casei. E o ladrão quebrou o vidro da cozinha da minha casa e roubou a minha bicicleta. Eu peguei ele no flagrante e ele devolveu a bicicleta com medo, porque eu ameacei com a Bíblia. Eu peguei uma Bíbliazinha dos Gideões que estava no meu bolso. Quando eu peguei o ladrão em flagrante, ele estava passando do meu lado com a bicicleta. Eu peguei a Bíbliazinha dos Gideões, porque eu botei a mão no bolso assim para puxar a Bíblia. Ele achou que era uma arma. E eu peguei aquela Bíbliazinha pequena, né? Eu ia falar, é um assalto, mas não. Eu peguei e levantei assim a Bíblia. Ele ficou com tanto medo, achou que era uma arma. Era a Bíbliazinha dos Gideões. Ele pegou e jogou a bicicleta com medo em cima da minha bicha, que eu fazia cobrança de telemensagem. Eu e minha esposa tinham telemensagem. Eu estava cobrando, né, as telemensagens e eu peguei o ladrão em flagrante, na rua da minha casa. E aí quando ele achou que eu estava armado, quando eu levantei a Bíblia, ele jogou a bicicleta em cima da minha moto e saiu correndo. Um dia depois a polícia pegou ele e ainda fui visitar ele na delegacia, eu e minha esposa.
e tinha conseguido roubar um capacete da minha bicha. Aí eu saí para comprar um outro capacete, fui fazer uma cobrança de telemensagem. Quando eu estou voltando para casa, peguei ele no flagrante roubando a bicicleta. Primeiro ele roubou o capacete, depois voltou para roubar a bicicleta. Então, não sei se mais alguém aqui teve experiência com ladrão, né? O ladrão normalmente ele é aquele que não entra pela porta, ele não é educado. Ele não pede licença, ele não avisa a hora, ele chega de surpresa. Né? Assim será o dia da volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Mas por que como ladrão? Porque virá como um ladrão para quem está distante do caminho, para quem não conhece a palavra, para quem não conhece os sinais, aí vai ser pego de surpresa, como ladrão. Mas para nós não. Para nós não vai ser como ladrão, por quê? Porque nós conhecemos os sinais e nós sabemos que a volta dele se aproxima. Amém? Então o ladrão, ele não entra pela porta, Jesus entra pela porta, ele é educado. E para Jesus o porteiro abre. E abre. E as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama ela pelo nome e as próprias ovelhas ele conduz para fora. Depois de fazer todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai sair, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Quem é a ovelha é guiado por uma voz. Mas não é uma voz qualquer. Não é uma voz que traz confusão, não é uma voz de perturbação, não é uma voz de opressão, não é a voz de contaminação. A voz do Senhor é uma voz de paz. A voz do Senhor é uma voz de encorajamento. A voz do Senhor é uma voz de ânimo, de fortalecimento. A voz do Senhor é uma voz que traz fé. A voz do Senhor é uma voz que desperta. A voz do Senhor é uma voz que acorda. A voz do Senhor é uma voz que coloca a gente para cima. Toda voz que te coloca para baixo, que te desanima, que te perturba, que te estressa, que te deixa ruim, abatido, desanimado, arrebentado. Tome cuidado, essa voz pode não ser a voz do Senhor. E quem é ovelha de Jesus só ouve a voz do Senhor. E mais do que nunca, no tempo de tantas vozes, hoje você tem aí um celular, você tem acesso ao YouTube, então são centenas e milhares de pastores de tudo que é igreja, denominação, que você não conhece, e vai alguém lá que ouviu falar que é bom, você vai lá e já clica e sai ouvindo. Jesus Cristo deixa claro nessa mensagem, irmãos, que as ovelhas dele têm o direito de ir e vir, têm o direito de sair do aprisco e voltar ao aprisco, né? Pastor que é pastor de verdade não prende a ovelha, não amarra a ovelha. Nessa igreja aqui ninguém nunca foi amarrado. Nessa igreja aqui ninguém nunca foi preso. Nessa igreja aqui eu conheço os meus pais. Todo mundo sempre teve liberdade para frequentar outras igrejas, participar do café de pastores lá do Luiz Hermínio, lá do Nevan, e tantos outros lugares. E ninguém nunca foi repreendido por isso e nem nunca vai ser. Porque todo mundo é livre. As ovelhas pertencem somente ao único pastor que é Jesus, que comprou elas com o seu sangue. Amém? Só que esse mesmo Jesus, que é o pastor das ovelhas, ele também levanta pastores sobre o rebanho. E no caso dessa igreja aqui, você sabe muito bem quem são os pastores, né? Então, amados, eu posso ouvir outro pastor? Posso ouvir outro apóstolo, outro mestre, outro profeta? Posso frequentar outra igreja? Posso participar de um seminário promovido por uma outra denominação? Posso. Mas o ideal é que a gente sempre fosse debaixo da bênção dos nossos pastores, com a autorização deles, né, com o consentimento deles. Por quê? A nossa igreja, por exemplo, ela está debaixo de uma visão. A gente tem um direcionamento. Nós não somos pessoas perdidas, que não se submetem a ninguém, que não sabe para onde está indo. Não, a gente tem uma visão, a gente sabe para onde está indo, e a gente tem uma cobertura espiritual sobre a nossa vida, que também tem uma cobertura espiritual sobre a vida. Né? Nós fomos lá ministrados pelo apóstolo René, lá em Manaus, que também tem um apóstolo sobre a vida dele, que é o John Kerry, dos Estados Unidos.
Então, ninguém aqui é criança pequena que está, sabe, dando tiro para tudo que é lado, não sabe para onde está indo, não sabe o que faz. Não, a gente sabe o que está fazendo, a gente tem uma visão a ser seguida, né? Nós seguimos esses 4 pilares que estão ali na parede, nós temos uma cobertura sobre a nossa vida. Então, isso é saudável. A gente está vivendo um tempo que muita gente não quer mais se submeter a ninguém, né? Eu vou me submeter ao pastor da internet. Só que o pastor da internet, você não conhece o passado dele, você não sabe a vida dele, você não sabe como é que ele trata a esposa dele em casa, você não sabe como é que ele trata os filhos. Então, é perigoso você ficar ouvindo todo mundo. Eu ouço muitas pessoas, mas eu sei quem eu estou ouvindo. Eu só ouço pessoas que o Espírito Santo me autoriza. E às vezes quando tem uma indicação, às vezes eu tenho um discípulo que me dá uma indicação: pastor, escuta essa mensagem. Essa semana o irmão Marcelo, lá da igreja de Tijucas, né, o marido da Gabi, mandou um vídeo para mim: pastor, assista esse vídeo. Aí quando um discípulo pede para mim ouvir, eu vou lá e escuto, que ele está recomendando, que com certeza é uma coisa boa. Mas eu não saio por aí ouvindo todo mundo. Estava lá em Manaus, uma amiga minha, lá de Manaus, recomendou para mim ouvir uma pessoa. Eu fui lá e ouvi. Eu entendi que era um direcionamento de Deus. Mas eu não saio ouvindo todo mundo, porque senão é muito perigoso se você se perder. A pessoa começa a ouvir muitas vozes, ela fica confusa. Uma vez Deus falou comigo, amados, sobre misturar remédio. Você sabia que a palavra de Deus é um remédio? Quem sabia disso? Você sabia que a palavra de Deus é um remédio que cura as nossas doenças emocionais, espirituais? Alguém aqui já misturou remédio de farmácia? Alguém aqui já passou por essa experiência? Sabia que você pode morrer? Sabia disso? Uma vez Deus falou comigo. Eu estava ouvindo muitas vozes e eu fiquei em determinado momento, eu fiquei um pastor perdido. Coisa terrível é um pastor perdido, irmão. Coisa terrível é um cego querendo guiar outro cego. É terrível. E teve um momento na minha vida que eu fiquei assim, porque eu ouvi muitas vozes, aí eu me confundi. Isso que eu já era pastor. Agora imagina uma pessoa que é nova na fé, não tem ainda maturidade, querer sair por aí ouvindo um monte de vozes. Mas você vai ficar doente. Mistura remédio e fica doente. Então tem que ter muito cuidado. Se eu ainda não tenho maturidade suficiente, eu vou pedir um ancião da igreja, uma pessoa que tem mais experiência, e perguntar quem que eu posso ouvir. Pastor Cristian, pastor Lamena, o que você recomenda? Que eu possa ouvir, que eu não vou me contaminar, eu posso ouvir e vai fazer bem para mim. Porque não dá para ouvir todo mundo. E de preferência até ouvir pastores que estejam debaixo da mesma visão que a gente. Né? Que aí é menos ruim de você se perder. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Pastor Cristian, você está falando isso que você está puxando o saco do teu pai, da tua mãe? Você está falando isso porque você está querendo dar algum recadinho, ou proibir alguém de visitar outra igreja? Não, nada disso. Acabei de dizer que você é livre. Livre para ir onde você quiser, frequentar onde você quiser, participar do congresso. Se eu estiver errado, depois meu pai me pega na saída. Só que existem princípios que não pode se perder. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, eu devo honra, eu devo respeito. Então tem que haver diálogo. Eu posso ir, pastor, está na bênção, aquele lugar lá, não vou me contaminar. Posso ouvir esse pregador? O que o pastor acha? O que a pastora acha? Olha, pode ouvir, esse pastor é bênção. Essa pastora eu já ouvi, ela é uma bênção. O Brasil tem muitas pessoas que são bênção. Eu não tenho, tem um monte. Mas eu tenho que saber filtrar. E se eu não sei filtrar ainda, eu falo com quem sabe. Amém? Nessa passagem, irmãos, Jesus Cristo, ele vai declarar que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Durante muito tempo, por causa de pastores que ensinaram a famosa doutrina da prosperidade, isso causou escândalo a nível nacional. Existiam pastores que talvez estavam ensinando essa doutrina de uma maneira talvez errada, e isso trouxe muitos prejuízos para a igreja brasileira. Hoje tem pessoas que têm trauma da palavra prosperidade. Se o pastor
falar sobre prosperidade, ou essa igreja eu não vou mais, porque essa igreja deve ser, estão preocupados com o meu dinheiro. Quero arrancar dinheiro de mim, só fala de prosperidade. Aqui nessa igreja eu garanto para você que a gente nunca fala sobre um único assunto. Eu, por exemplo, pastor Cristo, aprendi que você tem que pregar a Bíblia toda para o homem todo, em todo o tempo. Então, se a Bíblia fala sobre amor, eu prego sobre amor. Se a Bíblia fala sobre perdão, eu prego sobre perdão. Se a Bíblia fala sobre arrependimento, eu também prego sobre arrependimento. Mas se a Bíblia fala sobre prosperidade, por que eu também não posso pregar sobre prosperidade? Está dando para entender? Eu prego tudo que a Bíblia prega, ensina. A Bíblia fala lá em Provérbios, por exemplo, que a alma generosa vai prosperar. Está escrito em todas as letras. O que é uma pessoa generosa? Uma pessoa generosa, quando chega na hora da oferta, ela não pega a nota de 2, ela pega de 100, a de 50. Aleluia! Mas tem gente que vai na moedinha. Se você for a viúva pobre que só tem as moedinhas, está valendo, irmão, é bênção. Mas quando você tem um monte de dinheiro na carteira e só dá a moedinha, desconfia, né? Que você pode ser interpretado como um avarento, né? Como alguém, está com a mão errada. Você ser curado da mão errada, né? Então, amados, quando Jesus disse que veio para dar vida com abundância, eu convidei o apóstolo Luiz Carlos, que era a nossa cobertura espiritual do passado, ele já está com o Senhor, e eu convidei ele para pregar lá na nossa igreja em Nova Trento, e ele pregou exatamente esse texto aqui, amados, o mesmo. E ele explicou, ele era professor de língua portuguesa, né, Nildo? E ele explicou na língua portuguesa. Se você olhar lá, dá um Google, né? Agora não procura mais no dicionário, agora dá um Google, mas procura no dicionário, na língua portuguesa, o que significa a palavra abundância. Eu já fiz isso, irmão. A palavra abundância fala completude, é algo exagerado, é algo muito grande, é algo exagerado, é algo que sobeja, é algo que sobra, é fartura. É uma medida sacudida, transbordante, recalcada. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Um aleluia? Aplaudir o Senhor, fazer alguma coisa? Lá no congresso foi profetizado que nós receberemos, o Senhor estava entregando para nós um dom de riqueza. Vem aí, amados, uma abundante chuva de prosperidade sobre a igreja de Jesus. Para quem recebe, dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor Jesus, faz alguma coisa. Porque é isso que Jesus prometeu: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Só quem não quer que você prospere, só quem não quer que você tenha uma vida abundante ou superabundante, é o diabo. Só ele que não quer. Porque Jesus quer, eu te garanto. A Bíblia diz lá em Coríntios que Jesus se fez pobre. Ele não era pobre. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Olha, ele se fez pobre. Por que ele se fez pobre? Ele se fez pobre. Nasceu numa família simples, o pai dele era carpinteiro, mas Jesus, no dia que nasceu, a Bíblia diz que reis do Oriente trouxeram ouro, incenso e mirra. Pega uma Bíblia de concordância, procura um almanaque bíblico e vai pesquisar se o ouro é pouca coisa. Vai pesquisar quanto que valia a mirra na época de Jesus. A mirra era um bálsamo utilizado para embalsamar mortos. Era um perfume caríssimo. Imagina, para poder conter o cheiro de uma pessoa em putrefação. Hoje em dia, se você vai aí nesse pessoal que trabalha em funerária, eles usam um monte de produto, né, para impedir o cheiro do defunto. Mas na época de Jesus não tinha isso. Usava mirra. Era um perfume tão poderoso, que só a mirra era suficiente de conter o cheiro do defunto. A Bíblia fala que uma mulher com um puro nardo derramou na casa de Simão, o fariseu, um nardo puro aos pés de Jesus, que o valor daquele perfume equivalia o salário de um ano de um trabalhador à época. O salário de um ano. Imagina que no dia que Jesus nasceu, ele já ganhou um perfume que provavelmente valia o salário de um ano, no dia que nasceu. Ouro e incenso. O incenso, eu confesso para vocês que eu não pesquisei o valor do incenso. Mas Jesus, no dia que nasceu, já nasceu rico. Ganhando ouro e tudo. Então Jesus nunca foi pobre.
Ele se fez pobre. Ele nunca foi pobre. O problema é que muitos de nós aqui viemos de uma colonização romana, onde eles fazem voto de pobreza. Quem aqui já ouviu falar dos franciscanos? Franciscanos é uma classe que faz voto de pobreza porque eles aprenderam que precisa fazer voto de pobreza para poder agradar a Deus. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Que Deus quer que você seja pobre. Deus ama todos, o rico, o pobre. Deus não faz acepção de pessoas. Nosso Deus não distingue caça, roupa, idade, nada. Ele não faz acepção de pessoas. Mas eu garanto para você, lá em Deuteronômio, se você for ler Deuteronômio capítulo 8, Jesus prometeu que nós iríamos entrar numa terra que manda leite e mel, terra próspera. Quando Moisés enviou os espias para espiar a terra prometida, amados, eles trouxeram um cacho de uva que precisava ser carregado 2 homens num varal no ombro para trazer um cacho de uva. Um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Deus é Deus de coisa grande. Tem um livro do apóstolo René, eu não sei qual é o nome do livro agora, eu acho que não sei se é do Modelo dos 12, que ele fala que foi descoberto, existe um planeta só feito de diamante. Parece que a Inglaterra tem acesso ao domínio desse planeta. Um planeta só de diamante. Por quê? Porque Deus é muito rico, irmão. Dele é a prata, dele é o ouro. Imagina se nosso Deus fosse miséria, ela estava perdida. Mas ele não é miséria nem miserável. Por quê? Porque ele é dono de toda a prata, todo o ouro, tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele, nós cantamos aqui, são todas as coisas. Você pode dar mais aplausos ao Senhor Jesus? Eu quero ir encerrando, porque o meu tempo já está acabando. Amados, essa palavra fala que quando o lobo entra no território, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando ele vê vir o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Você sabe qual que é a diferença do mercenário e do pastor? Você sabia que o mercenário também é pastor? Tem alguém que sabia que o mercenário também é pastor? Não sabia? O mercenário também é pastor, só que ele é um pastor contratado. O mercenário não é ladrão. Aqui o texto fala do ladrão, fala do lobo, fala do mercenário, fala do pastor, fala da ovelha. Tem 5 personagens aqui. O pastor é o proprietário das ovelhas. O lobo é aquele que entra no território da ovelha para matar as ovelhas. O ladrão é aquele que entra no território para roubar as ovelhas. Quem é o mercenário? O mercenário é o trabalhador contratado. O mercenário é o empregado que o pastor contratou para cuidar das ovelhas quando ele não pode. Quando ele tem que sair para viajar, quando ele não pode cuidar das ovelhas. Esse é o mercenário. Agora, qual que é a diferença do mercenário e do pastor? O pastor, quando o lobo entra no território, ele encara o lobo e ele dá a vida pela ovelha. O mercenário, essas ovelhas não são minhas. Quem está entendendo? Ser discípulo, quando tudo vai bem, ser fiel quando tudo vai bem, permanecer num lugar quando tudo está indo bem, é fácil. Eu quero ver quando surge um problema. Eu quero ver quando o lobo entra no território. Eu quero ver quando tem pepino para descascar. Eu quero ver você ser fiel quando tem um abacaxi para descascar. Aí a gente vê quem é quem. A palavra de Deus conta sobre uma mulher chamada Noemi, que ela foi para Belém, saiu de Belém, a casa do pão, foi para Moabe, e ela levou consigo seus 2 filhos, seu marido. E lá, seus filhos casaram com 2 mulheres, uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth. E a palavra de Deus diz que
houve uma grande fome em Moabe, o marido de Noemi morreu e os filhos de Noemi morreram. Noemi então decide voltar para Belém. E ela então tem uma conversa com suas duas noras, Orfa e Ruth. Noemi estava amarga, Noemi estava azeda, ela estava de luto, tinha perdido o marido e 2 filhos. Como que fica o coração de alguém que perdeu o marido e 2 filhos? O que você acha disso? Então ela estava tão ruim por dentro que ela fez uma reunião a sós, em particular com as duas noras. Olha, é o seguinte, eu estou voltando para a minha terra, mas a partir de agora eu estou liberando vocês. Vocês não precisam mais me seguir. Meus 2 filhos morreram. Então, vocês podem, são livres, podem arrumar outro marido para casar e vão viver a vida de vocês. Eu estou voltando para a minha terra. E eu, a partir de agora, não quero mais ser chamado de Noemi. Eu quero ser chamado de Mara. Porque Mara, Noemi, em hebraico, significa doce. E Mara significa amarga. Ela disse, olha, a partir de agora, eu quero ser chamado de amarga. Porque a vida me tornou amarga. Perdi meu marido, perdi meus 2 filhos. Então eu quero ser amarga, vou ser amarga, vou voltar para a minha terra, e vocês, minhas noras, fiquem à vontade, vocês vão para onde vocês querem, vão viver a vida de vocês. Orfa olhou para a sogra e disse, muito obrigado, Deus te abençoe, tchau, e voltou para a terra dela. Ruth disse, onde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, e para onde você andar, lá estarei eu. Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Isso é ser fiel. Ser fiel é seguir um líder, mesmo na hora do luto dele, mesmo na hora da dor dele, mesmo no momento mais difícil. Irmãos, eu vou fazer esse ano, 6 de outubro, eu vou fazer 22 anos de namoro com a mesma mulher, e 6 de dezembro nós vamos fazer, acho que é 18 anos de casado, 19, eu sempre me perco na matemática. Não, 21 anos de casado. 21 anos de casado. 21 anos de casado. E de namoro são muito mais do que 22. Já são uns 25, 26. Você namorou bastante na época. Eu tenho cara de novinho, né? É o creme preto que tapa os branquinhos, irmão. Só tem cara de novinho, eu falei 50. 50 aninhos já. Está chegando. Então, amados, nesses 22 anos, eu tenho 50 que meu pai e a mãe, né? Mas foi algum perrengue que eu já passei no casamento. Só que casamento é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, com dinheiro ou sem dinheiro, até que a morte os separe. E igreja, aliança com pastor e pastora, devia ser igual ao casamento, até que a morte os separe. Mas muitos, na hora que o lobo vem, quer saber, eu não vou encarar o lobo não, estou indo embora. Quem eu sou? Ovelha, mercenário, ladrão, pastor ou lobo? Feche seus olhos, amados. Meu tempo já encerrou, eu queria convidar você a ficar de pé. Num tempo onde existem muitos pastores, muitos apóstolos, muitos profetas, muitos mestres, muitos evangelistas, nem tudo que reluz é ouro. O homem olha para a aparência, mas Deus conhece o coração. Não se deixe enganar por aparência. Hoje tem muitas pessoas escolhendo o pastor pelo carro que ele tem. Ah, eu estou naquela igreja porque o meu pastor tem um carrão.
É aqui nessa igreja que os pastores também têm um carrão. Mas se você está nessa igreja, meu irmão, porque os teus pastores têm um carrão, me desculpe, meu irmão, você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender. Você precisa pedir a Deus misericórdia. Porque se eu estou seguindo um pastor só porque ele tem um carro do ano, então eu preciso nascer de novo. Eu preciso pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um avarento, estou preocupado com dinheiro. Jesus, quando entrou em Jerusalém, entrou no jumentinho, emprestado, embora todas as coisas eram dele, né? Mas Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho, e Jesus era o rei dos reis e o pastor dos pastores. Olha que ponto nós chegamos. Hoje, se o pastor não tiver um carrão, se o pastor não tiver uma roupa invocada, um cabelo bem penteado e tal, ajeitado, de preferência uma conta bancária gorda, eu não vou seguir esse pastor aí não. Provavelmente Deus não está com ele, porque ele é pobre. Vamos vigiar. Porque tem muita gente que já se contaminou. Tem muita gente seguindo pastores por motivações erradas. E eu nunca vou me esquecer, eu estava sentado lá atrás, o dia que o irmão Guilherme pregou aqui nessa igreja sobre as motivações corretas. Qual é a motivação que me traz no culto? Eu estou vindo aqui pelo quê? O que eu estou fazendo aqui no domingo à noite? Eu estou vindo aqui porque eu acho que alguém vai fazer uma oração, eu vou ficar rico? Porque o meu pastor tem um carrão? Ah, não, eu só vou ouvir aquele pastor, porque aquele lá é rico, aquele lá, Deus é com ele. Não, vigia. Porque na Bíblia, um dos maiores profetas do Antigo Testamento foi Elias ou Eliseu? Me ajuda aí os pastores da igreja. Que entrou na casa da viúva, não tinha nem o que comer, irmão. E a viúva disse, eu também não tenho, eu só tenho um pouquinho aqui, eu vou fazer para o meu filho, para mim eu vou morrer. E está feia a coisa, eu queria até te ajudar, profeta, mas está feio aqui para nós, está mais difícil do que para ti. Mas então, faz o bolo primeiro para mim. E o azeite nunca vai faltar e a farinha vai se multiplicar. Porque honra. Quando você honra primeiro o profeta, quando você honra primeiro o pastor, quando você valoriza a unção daquele que Deus colocou sobre a tua vida, a prosperidade vem. Só que o diabo, o que ele faz? Né? Ele faz você olhar para o pouco que você tem, aí você fica pensando, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Aí você não honra o homem de Deus, aí você não honra a mulher de Deus, e aí a bênção não vem. Porque quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia muito. Então, irmãos, não siga ninguém por aquilo que a pessoa tem. Não siga ninguém por aquilo que ela pode te dar. Feliz o homem, feliz o discípulo, feliz a ovelha que consegue valorizar o pastor ou a pastora quando ele não tem nada. Quando ele não é nada. Quando ele começou com uma célulazinha lá na garagem da casa dele. Eu sou a pessoa mais agradecida a Deus no mundo pela mulher, pela esposa que Deus me deu, irmã Nice. Porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha uma bicicleta. É só o que eu tinha, uma bicicleta que o meu pai tinha ganhado na roleta da festa de São João. Eu não tinha nada. Meu pai tinha um carro e eu ainda bati o carro que ele tinha. Né? Mas eu não tinha nada. Para poder namorar, tinha que pegar o carro emprestado do pai ou ir de bicicleta. Na época, há anos atrás, as meninas que estudavam comigo, eu estudei em colégio particular, tive essa honra, estudava no colégio Afonso Carlos Renault em Brusque, e as minhas coleguinhas de sala de aula só namoravam menino que tinha carro, menino que tinha jet ski, isso há mais de 20 anos atrás. Elas queriam namorar o menino que tinha carro, o menino que tinha jet ski, o menino que tinha lancha, há mais de 20 anos atrás. Hoje, tem que ter iate, né? É uma meninada aí que está procurando os rapazes do iate que tem ali em Porto Belo, né? Eu estou por dentro do negócio que acontece lá no Caixadaço. Eu não sou burro não, irmão. Estou por dentro da carne seca. É uma coisa de menina solteira que vai lá ficar com um homem casado por dinheiro. Mas aqui nessa igreja, em nome de Jesus, que nenhuma mulher se venda por dinheiro. Porque homem que compra a mulher por dinheiro, isso não é homem, isso aí é um corrupto, um bandido salafrário. Porque homem que é homem conquista pelo caráter e não por aquilo que ele tem.
E muita gente nos dias de hoje está escolhendo até pastor por aquilo que ele tem, não pelo caráter. Se você escolhe um pastor por aquilo que ele tem, não pelo caráter que ele é, se você procura um namorado, uma namorada, um homem para casar, uma mulher para casar, por aquilo que ele tem, meu Deus, misericórdia. Que vale para Deus é o caráter. Isso aqui, ó, roupa. Hoje eu nem estou com uma roupa tão elegante assim, nem que eu dar um terno, um blazer bem chique, né? Mas isso aqui é só casca. O que vale é aqui dentro. E aqui dentro, ninguém aqui sabe. Mas ele, talvez o teu pai e tua mãe, talvez, né? Mas ele sabe tudo. Ele sabe quem é quem. Ele ninguém engana. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tua palavra foi pregada, Senhor. E tu com certeza tem um propósito com essa palavra, Senhor. Eu não sei qual que é. Eu não sou Deus. Eu não conheço o futuro. Eu não conheço as pessoas que estão aqui. Mas tu tens um propósito com essa palavra, Pai. Se o Senhor liberou essa palavra nessa noite, porque o Senhor tem um endereço certo. E esse endereço somos nós, a tua seara. E nós queremos te pedir agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor possa revelar a cada um aqui o que o Senhor quer de nós com essa palavra, Senhor. Quem nós somos nessa palavra? Será que eu sou um pastor? Será que eu sou um verdadeiro pastor? Será que eu sou uma ovelha? Será que eu sou uma ovelha fiel ao meu pastor? Ou será que eu sou um lobo? Ou será que eu sou um ladrão? Ou será que eu sou um mercenário, aquele que faz a obra de Deus só por dinheiro, só por um salário, só porque recebe algum tipo de recompensa? Não, eu não quero ser um mercenário. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E no reino dele, quem não serve, não serve. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Pai, para um tempo de tanto engano, tanta mentira, tantos falsos pastores, tantas vozes estranhas, tantos conceitos falsos, pessoas seguindo pessoas por aquilo que elas podem dar e não por aquilo que elas são. Num tempo, Pai, de tanto adultério da tua palavra, de tanta sujeira, de tanta corrupção, de tanto engano, de tanta mentira, que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa nos levar ao arrependimento e nos levar de volta para ti, Senhor. Abra os nossos olhos para que nós não venhamos cair em falsos conceitos, em falsos ensinamentos, em vã doutrina, e que nós não venhamos entregar as nossas vidas para serem apacentadas por qualquer um, mas somente por pessoas de caráter, pessoas que de repente não têm muito para oferecer materialmente, mas que têm caráter. E para ti, no teu reino, o que é realmente valioso é o caráter. Porque, como dizia Billy Graham, se a saúde se perdeu, nada se perdeu. Se o dinheiro se perdeu, nada se perdeu. Mas se o caráter se perdeu, tudo se perdeu. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Vamos de pé. Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana de bênção, uma semana de livramento, nos leva debaixo da tua luz de glória, e guarda cada um de Deus que está aqui hoje, e aquele que não pôde chegar até aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas. Dá um abraço bem forte nela. E deseja para ela uma semana de vitória. Amém?
sem vacilar, sem temer, sem chorar.